MSDia Preview, informação até você. Nesse programa a gente vai falar de um assunto que incomoda, que muita gente nega, que muita gente ignora, as favelas. Vamos até falar do que é o conceito de favela. E para isso eu trago alguém que trabalha com a comunidade, que conversa, que faz as coisas dar certo. Ela e todo um projeto do CUFA de Mato Grosso do Sul, do CUFA MS. A conversa é com a Letícia Polidori. Se fosse você, eu ficava no vídeo. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Tudo bem? Que bom ter você aqui para a gente falar desse assunto tão legal. Falar sobre o prisma de como as coisas dão certo, né? Exatamente. Quando a favela se entende, se assume como favela, o conceito de tudo isso e principalmente levar esse assunto para um nível mais sério, né? Que o poder público possa olhar e entender e acompanhar, né? Inclusive em novembro vai ter o Dia da Favela, que já é uma conquista aqui para o nosso estado, né, que não existia antes. Vai ficar em qual data? Dia 4 de novembro. 4 de novembro. Isso. É uma data que a CUFA Nacional, né, ela instituiu essa data, então a gente precisava que alguém aqui comprasse essa briga com a gente, numa capital onde se dizia não ter favela. Verdade. Então pra gente... Essa hipocrisia, né? Então, para a gente foi muito importante a gente conseguir instituir esse dia aqui, que é dia 4 de novembro, virou lei. Então, dia 4 de novembro, a gente tem a comemoração do Dia da Favela aqui em Campo Grande. Letícia, é engraçado esse tipo de situação, chega a ser engraçado porque é ridículo, né? A mídia, inclusive, deu apoio, né? Deu manchete e bateu nessa tecla durante muitos anos de que aqui não tinha favela, né? De que não tinha e não teria, né? Parecia uma coisa assim, uma verdade absoluta, né? Isso definiu, inclusive, a ausência de políticas públicas para muitas regiões, definiu uma coisa que não existe numa cidade de você achar que um problema está resolvido. Sim. E tudo é muito constante, né, tal. E aí a gente dormiu em berço esplêndido praticamente uma década, onde depois, né, uma década de recessão no Brasil, você vê aí muitas pessoas em situação de vulnerabilidade em vários cantos de Campo Grande, não só de quem mora numa comunidade, mas também quem mora em situação de rua. Qual que é o conceito de favela? O que constitui uma favela para as pessoas entenderem melhor, né? Ainda mais quem nega que existe uma favela. O conceito de favela, para a Central Única das Favelas, é todo aquele que é colocado num lugar de vulnerabilidade social, que não tem acesso a políticas públicas. Que precisa e não tem acesso. Isso, que precisa, que funciona em outros lugares, mas que a gente costuma falar que funciona no asfalto, né? E que não funciona nos bairros periféricos, nas favelas de Campo Grande ou de qualquer lugar no país, né? Então, a gente tem esse conceito de favela, onde falta moradia, saúde, saneamento básico, a política pública mesmo que precisa atender essa população que está no lugar mais vulnerável. E aí, assim, aquele somatório, não tem infraestrutura, as pessoas têm um nível de renda mais baixo que o normal. Aí, que nem você falou, com a infraestrutura, além do saneamento básico, você não vai ter uma escola ali perto, você não vai ter um posto de saúde. Aí, se não tem isso, até como que fala? O transporte público já não chega, a pessoa tem que andar para pegar o transporte público. Sim. Né? E ela fica em total incerteza, né? Aí, o sul-mato-grossense, boa parte dos brasileiros, criaram aquela ideia, não, é só no Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro tem muita favela, o governo é descuidado, né? E aí criaram, hoje em dia tem mais gente que mora na favela do que gente que não mora na favela lá. Mas aí você tem Salvador, aí você tem regiões assim do norte e tudo mais. E aqui no Mato Grosso do Sul, isso tem também, ainda mais uma cidade totalmente espalhada, né? E aí, primeiro se admitir como favela, se admitir como comunidade, é o primeiro passo que envolve também a conscientização das pessoas. Existe também, de certa forma, eu queria perguntar para ti, se existe na cabeça dessa galera também essa mesma mentira, essa mesma restrição de achar que não mora numa favela, mas está numa favela? Então, quando a gente... Ou era falta de voz, né, para essa cabeça pessoal? Eu acho que era falta de voz. A gente tem vários lugares que a gente vai, que a gente chega e fala, é a favela, tipo, favela só por Deus. A favela só por Deus
ela é uma das primeiras favelas que a gente chegou aqui em Campo Grande, e a gente tinha na entrada da favela escrito Favela Só por Deus. Então isso foi algo que chamou a nossa atenção, porque os outros lugares tudo era Comunidade da Lagoa, Comunidade da Vitória, né? O Mandela mesmo, né? Tava o nome Mandela, mas nem muita gente falava que era favela. E aí a favela do Mandela. Então a gente começou a ir nesses lugares e bater na tecla favela, favela, favela. E aí o pessoal começou a falar dentro das favelas, entendeu? Não, a gente mora na favela. No Caiobá tinha uma favela na Rua Poética. Então todo mundo falava, é no Caiobá, a Rua Poética, falava assim. Eu sabia que lá tinha uma favela, mas ninguém falava que era uma favela. E lá, assim, era uma das piores favelas que a gente ia. Era numa baixada, assim, quando chovia, a chuva vinha varrendo, assim, tudo. Os barracos, sabe, de cima para baixo, assim, vinha varrendo tudo. E aí a gente chegava lá, a favela da Rua Poética, a favela da Rua Poética, ninguém aceitava. Era assim, eles eram resistentes. E aí, com o tempo, eles mesmos falavam, lá da favela da Rua Poética, eu sou lá da favela da Rua Poética, sabe? Então, eu acho que isso também, essa coisa de dizer que Campo Grande não tinha favela, que foi afirmado por muito tempo, também enraizou isso nos moradores desses lugares, sabe? Como se fosse proibido, né? Como se fosse proibido falar favela. Muitas pessoas falam, é um termo pejorativo. Imagina, a pessoa vai tentar arranjar um emprego. Lembrando que essas pessoas existem, elas precisam circular pela cidade, elas não têm emprego. Aí o cara consegue um emprego, muitas vezes longe, da onde ele mora. Aí onde que você mora? Não, eu moro na favela da Poética, como você falou. Não, eu moro no Caiobá, fica mais bonito. Ou muitas vezes acontece, a gente sabe disso, que é triste, às vezes até inventar o bairro que mora, a região, para, tipo assim, conseguir aquilo ali, né? E muitas vezes só o patrão indo lá para ver onde que mora, tal, que vai saber realmente onde que está. Isso é uma coisa que muitos anos ficou como um charme de Campo Grande, uma cidade com jeito de interior, e ao mesmo tempo a gente vê assim, como se estivesse cerceando a dignidade dessas pessoas, né? Porque tem famílias e tudo mais. Quantas pessoas hoje, mais ou menos, em Campo Grande estão em situação de vulnerabilidade, de morar numa favela, por exemplo? Olha, que tem gente em situação difícil para tudo quanto é canto. Exatamente. Né? Todos os lados da cidade. Todos os lados. Não tem uma região específica. Não, disso. a gente tem, eu falo que a gente passou o pós-pandemia aí, a gente atendia tipo 39 favelas em Campo Grande. Hoje a gente atende 39 favelas e 29 bairros. 20 bairros hoje. Então, assim, a gente tem além das favelas, a gente tem esses atendimentos nos bairros hoje, que era algo que quando a gente começou não tinha, né? A pandemia ela ajudou muito. Né? Os nossos cadastros só de mulheres das favelas é de 36 mil mães, só das favelas. Então, isso só uma pessoa dessa família. Então, a gente imagina assim, a quantidade de pessoas que tem. Hoje a gente tem a Homix com mais de 5 mil famílias morando lá. Tudo bem que tem muitas que já tem casa de alvenaria, mas está num lugar vulnerável, não tem documentação, não tem energia. Você falou da Homix, assim, é claro que a gente não vai restringir tudo a um lugar só, mas a Homix é um belo exemplo. Né? O ônibus não entra lá, o caminhão de lixo não entra lá. Exatamente. A ambulância, se ela for socorrer alguém, não entra lá, ela vai só até a porta. E isso não é porque ninguém deixa entrar, alguma coisa assim. Não. É muito porque o poder público ele faz questão de esfregar na cara de todo mundo que ali é uma favela. Isso. E dizendo que não tem, né? Dizendo que não tem. E com certeza, tipo assim, você não consegue criar nenhuma empresa dentro, alguma coisa, porque isso ajudaria a gerar emprego. E além disso, tem um outro dado alarmante, né? Que quando eu fui lá uma vez fazer uma ação social do jornal que eu trabalhava, me chamou muita atenção. Uma parte da Homix, as famílias têm água, ou conseguem água, porque está mais perto do Jardim Sudoeste. A outra parte depende dessa solidariedade da galera que está mais perto do asfalto. Isso, E aí você tem, durante o dia todo, gente andando com um balde de água na cabeça. Aquela cena que a gente via na África, que a gente via no Nordeste, que viu no Haiti, tem aqui em Campo Grande.
É isso, a gente... Água. A água, que é uma coisa... que é algo básico, né, pra gente. A gente abre a torneira e sai. Eu tenho uma questão, assim, você falando essa coisa da água, eu lembro que quando eu entrei na CUFA, eu fui fazer uma visita uma vez para uma favela ali do Antônio Barbosa. E aí eu cheguei lá, tinha uma criança, assim, sabe, quando tá bem xixi, tava bem suja, assim, a fralda dela. E aí aquilo tava, sabe assim, te incomoda, né? Eu tava fazendo o atendimento e eu tava junto com a minha coordenadora. E a minha coordenadora, ela é mais assim do que eu, né? Eu vou analisando e tal. E em algum momento eu pergunto, ela falou assim: olha, você quer trocar ela? Depois a gente termina, né? Ela falou assim: não, é que eu tinha um gelo e eu tô esperando ele descongelar para mim poder lavar ela. Então, assim, você vê um item básico. A água, pessoas, né? Estão racionando. E era no auge da pandemia, onde mandava a gente lavar as mãos toda hora, mandava a gente, sabe? E eram coisas que as pessoas não tinham acesso à água, entendeu? Ela não tinha água naquele momento, onde a gente não estava podendo sair de casa, né? Eu lembro assim que nós da CUFA, a gente ficava sabendo assim de várias pessoas que estavam, e ela era uma pessoa dessa que estava passando fome mesmo, não tinha nada na casa dela o dia que a gente foi, e aí eu e minha coordenadora foi assim, tipo, meio que escondido, sabe, assim, para poder levar. Ainda não tava naquele coisa do lockdown zero, sabe? Sim. Mas a gente ainda podia ir. O que é louvável, né? Porque vocês foram antes do caos. Isso, a gente foi antes do caos, mas já estava começando aquele coisa de parar os trabalhos. E daí eu lembro que a gente chegou lá para fazer esse atendimento e a gente chegou lá, não tinha água. Então como você vai pedir para a pessoa lavar as mãos toda hora e não sei o quê? E outra coisa também que chamou bastante atenção, a informação. Como que a informação não chega para esse pessoal como chega para a gente? Ah, mas tem internet. Gente, tem internet, mas nem sempre a informação chega da mesma forma. Não sabe os meios de buscar. Não é assim, vamos falar assim, tem internet. O pessoal, possivelmente, ninguém vai ter celular de linha. Lógico. Vai ter celular de cartão. Uhum. Aí, ninguém tem dinheiro para ficar botando crédito o tempo todo. Né? E quando usa a internet, por incrível que pareça, a pessoa pobre, que está em uma situação mais difícil, ela vai deixar para usar para coisa séria. Ah, com certeza. Né? E aí o que me aconteceu? Foi que a gente chegou lá nessa favela Só por Deus, foi uma das primeiras favelas que a gente foi aqui em Campo Grande, e a menina falou assim pra mim, e minha coordenadora, então, e ainda não tinha estourado ainda a pandemia, mas estava todo mundo falando já, né, sobre o vírus e tal. E aí ela falou assim, gente, então eu fiquei sabendo, nem tô deixando meu filho ir pra escola já, porque esse Zika vírus tá pegando todo mundo. Olha só. Então, tipo assim, a informação não chegava para eles igual chegava pra gente. A gente já sabia o tamanho que tava, sabe? Sim, o problema fora, né? Daqui. Porque assim, na verdade, a gente começou aqui em Campo Grande, a gente começou os atendimentos antes de chegar o vírus aqui. Porque lá no Rio, ele começou muito rápido, né? Eu acho que foi em São Paulo e depois no Rio que apareceu, né? Acho ou que foi ao contrário. Então a gente... No Rio explodiu primeiro, né? Por causa do carnaval, né? E lá as CUFA é forte lá. Então, tipo assim, lá fechou tudo primeiro. Então o Celso, ele teve uma sacada, que é o Celso Ataíde. Ele era o presidente, né? Na época da CUFA. E aí ele teve essa sacada. Não, já era o Preto Zezé, mito. Já era o Preto Zezé que era o presidente. Eles tiveram essa sacada do quê? A CUFA, ela fazia atendimentos, mas os atendimentos da CUFA era o quê? Era cultural. Verdade. Entendeu? Tipo, era assim... Esporte e cultura, né? Esporte e cultura. A gente não tinha esse atendimento social de alimentação, não existia. E aí o Celso começou a ver que as crianças, as lideranças começou a reclamar, a chegar para ele, a demandas para eles de pedido de cesta básica, um lanche a mais para as crianças, que as crianças estavam ficando com mais fome. Não tem como lidar com esporte e cultura se o pessoal estiver com fome morrendo. E aí ele começou a entender, peraí, que essa galera tá passando fome, tá estranho isso daí. E aí foi aí que ele lançou o projeto Mães da Favela, que foi assim... Tipo, eu acho que é o projeto mais lindo assim, que a gente tem na CUFA, é o Mães da Favela, que era esse atendimento com as mães solos, né? Ele procurou atender essas mulheres primeiros,
primeiro essas mães solos. Então, quando chegou aqui pra gente, chegou num momento ainda que estava dando pra gente segurar, que ainda não tinha fechado nada, que a gente já estava com medo, mas ainda não tinha nem um histórico, assim, não tinha saído na mídia ainda que tinha... Não tinha as mortes, né? Ainda não tinha as mortes e tal. Então, a gente ainda estava num momento... Então, assim, a gente conseguiu atender aqui uns 5 meses, ainda assim, sabe? Já com precaução, né? Porque já tinha a precaução do álcool, da máscara, mas assim, sem ter esse boom, assim, sabe? Igual foi que teve época que a gente ganhava, tipo, eu cheguei dias da gente ganhar 1.000 cesta básica e eu não podia sair para entregar nenhuma, e as pessoas ligando, pedindo, porque tava precisando e tal. Então a gente conseguiu atender nesse período, porque lá tava pipocando, assim, né? A galera já tava morrendo, ninguém sabia ainda lidar com a doença. E aqui, por ser menos populoso, foi até mais fácil para controlar. Agora, realidades distintas, né? Quando se fala favela, parece que tudo é a mesma coisa. Né? Aí a gente sabe que uma favela em São Paulo é uma realidade, uma favela no Rio, dependendo da região, é uma realidade. Inclusive a Rocinha ostenta até dizer que, então, olha, aqui tem shopping, tem um monte de coisa. O alemão. Coisa que em outros lugares não tem esse privilégio, né? Isso. A favela da Maré lá, desde a música do Paralamas até hoje é igual, é a mesma coisa. E a gente sabe que no Mato Grosso do Sul, além da cidade, você tem também a área rural. Exatamente. Onde você tem favelas rurais, né? Os assentamentos, quando eles também são mal cuidados, e a gente tem toda aquela situação do vô cuidando da criança, e aí, às vezes, para ele até passar aquela propriedade que não está nem escriturada para frente, é aquele dilema, e faz os mais jovens virem para a cidade sem perspectiva e tudo mais. Vocês têm um olhar também para isso, um intercâmbio? Como que faz para poder chegar nesse pessoal? A gente... Porque é tudo muito longe, né? É tudo muito longe. E assim, uma coisa que eu falo que a gente precisa ter esse olhar, a gente atende as aldeias urbanas aqui na cidade. Legal. E aí a gente tem assim, algumas aldeias urbanas que eles andam, tipo, 2 quilômetros para pegar o ônibus. Dentro de Campo Grande. Favela. Isso é um conceito de favela. Sabe, é no Noroeste, é Água Funda, chama a aldeia lá. Então eles andam tipo 2 quilômetros. O posto para atender eles lá é do Tiradentes. Olha a distância que a gente tá. Apesar que o pessoal todo do Noroeste ali, que tem a favela da Vitória, né? No Noroeste tem a favela da Guardinha. Todos os atendimentos é feito no Tiradentes. Olha a distância que é, né? E uma coisa que me chamou bastante atenção foi na época da pandemia que eu consegui ter esse contato com os assentamentos, né? Eu tive Que é uma coisa daqui, né? Você pega Rio, São Paulo, não tem isso. Não tem. É uma coisa quando você vai no congresso, você fala, olha, lá tem uns assentamentos que são favelas rurais. Isso, exatamente. E a gente fez atendimentos em assentamentos em Cidrolândia, a gente fez ali, que fica ali na beirada ali da BR, né? A gente fez pra dentro, tipo assim, próximo de algumas fazendas. Lá eu acho que é a cidade que mais tem assentamento, quase 30. A gente fez em Corguinho, a gente fez atendimento em comunidade quilombola, que como é que chama? Furna dos Pretos, que é bem dentro de Jaraguari, bem para dentro de Jaraguari. Então a gente tem esses atendimentos para além. E como que esses atendimentos chegam, né, gente? Eu acho que essa divulgação do trabalho, sabe? Essa coisa de essa moça mesmo de Cidrolândia, quando ela pediu pra gente ir lá fazer o atendimento, a gente atendia a favela do Mário Covas. E aí, a cunhada dela morava na favela do Mário Covas. Então já chegou lá para ela falou, olha, tem uma ONG aí que está atendendo agora na pandemia e tal. E aí eu vou passar o contato da Letícia para você falar com ela. E foi aí que a gente foi para a Cidrolândia. E aí a questão das aldeias urbanas é porque a gente está muito próxima, tem favelas muito próximas das aldeias urbanas. Ali no Noroeste tem a aldeia Estrela do Amanhã, tipo a Estrela do Amanhã é aqui, a Água Funda é aqui, e aqui no meio, aqui tá a Aguadinha e aqui tá a favela da Vitória. Ou seja, não é coincidência, né? Quer dizer, o poder público ele praticamente abandona aquele espaço da cidade
né? E aí surge isso. E você vê que é nos extremos. Eu falo pra você assim, com toda certeza. Quem conhece mesmo, né? Noroeste, do Antônio Barbosa, Los Angeles, Carioca, Santa Mônica. Você vê que as regiões... As pontas, né? As pontas da cidade. Tipo, os lugares afastados da cidade. É onde essas pessoas são colocadas. Agora, você pega a situação do Dom Antônio lá, né? Ele até geograficamente ele é meio ilhado. Né? Então, para você levar o desenvolvimento para ali é bem complicado. Exatamente. Fora isso, se não tiver um incentivo, alguma coisa, para a empresa ir, a própria economia local não vai dar conta de gerar emprego e tudo mais. Né? Não dá conta. Mas parece que é assim, assintoso e estratégico para a política, deixar aquilo daquele jeito, porque ali você tem um contingente de pessoas enorme, né? E acaba sendo meio que assim a definição de uma chegada eleitoral, tanto para vereador, quanto para prefeito, quanto para governador, para deputado. Exatamente. Tipo assim, fica brete de gente, sabe? Uma reserva. E você sabe assim, eu nasci no Rio de Janeiro. Eu sou do Rio de Janeiro. Na verdade, eu nasci em Angra dos Reis. E aí depois... Como que você troca Angra dos Reis? Eu nasci em Angra dos Reis. Aí minha mãe foi embora com meu pai para a Baixada Fluminense. E depois minha mãe separa do meu pai e eu fui para o interior de São Paulo. Então, assim, eu tenho a realidade lá do Rio e a realidade do interior de São Paulo. Você é uma bandeirante, né? Você foi vindo pro oeste. Aí vim para Campo Grande, amo Campo Grande, daqui eu não mudo, não saio daqui, adoro essa cidade. E aí, o que acontece? Eu vejo, ficou muito tempo, às vezes, as pessoas no poder. Aqui, sabe? Né? Eu acho que condicionou. Entende? Entendi. Tipo, ficou muito tempo, às vezes, as pessoas no poder. E eu acho que condicionou essas pessoas nesses lugares. Entende? Tipo, igual o Dom Antônio. Dom Antônio, quanto tempo? Eu tenho 17 anos que eu tô aqui. Entendeu? Eu não consegui ver uma política que revolucionasse. Não, vamos supor, você está há 17 anos aqui, você veio de fora, você tem essa visão, isso. Mas você está há 5 anos na CUFA. 5 anos na CUFA. Aí 5 anos indo lá, acompanhando, isso. Vendo, aí conversando com as pessoas. Tal. De lá, em 5 anos, nada. Nada. E aí, o que acontece? Eu vejo que, tipo, eles condicionaram essas pessoas a isso por conta desse muito tempo no poder. Essas mesmas pessoas muito tempo no poder, sabe? Entendi. Tipo, eu nem falo... Você não tem uma inovação na política, né? Eu falo municipal, sabe? Entendi. Tipo, eu falo assim, do município, assim. Eu vejo as mesmas pessoas comandando a cidade há muito tempo, com o mesmo pensamento crítico e político, entendeu? Então, eu acho que a gente precisa renovar a nossa política municipal para que isso melhore. Isso é fundamental. Isso que você coloca é aquela história do bode na sala, né? Isso. Você bota o problema, aí igual, tá aqui o bode na sala. O que a gente faz com o bode? Não enxergar isso é meio que ignorar a realidade. Alienar, né? Quando fala assim, mas meu amigo, a gente está aí há 15 anos, vamos botar aí um recorte só de quando você veio para cá. Isso. Não mudou nada. Não. Se você for lá, a gente continuar nessa mesma toada, daqui a 2 anos, infelizmente, os mesmos problemas. Né? Vai ser as mesmas coisas e um detalhe. E a política pública não alcança, né? Porque se não tiver uma força de vontade, um engajamentozinho, né? A realidade é muito complexa ali. Né? Uma coisa que eu notei essa semana, foi algo assim que eu fiquei bem impactada, assim. Eu até estava conversando com meu amigo Henrique e eu estava falando a quantidade de pessoas que despertou nesse finalzinho agora de ano, o ano que vem é ano político. A quantidade de pessoas que despertou pela vontade de fazer alguma coisa pelas favelas de Campo Grande. Tem festa na cidade com a data da favela, dia da favela. Mas pra você ver, né? A favela, ou não só a favela, vamos botar ali até situações que eu vou até te perguntar na minha ignorância, se é favela, se não é, aquela galera que está morando embaixo dos viadutos, né, na beira do córrego ali e tudo mais, era 10, era 20, era 30, hoje já tem aí quase 1.000 pessoas aí nessa situação, o poder público ignora, as pessoas estão morando ali, tipo assim,
de certa forma, uma forma primitiva, não tem nem outro nome para isso, né? Porque tipo assim, não vai passar uma rua ali, não vai, tipo assim, o risco de enchente é muito imediato e tudo mais. Então, assim, quando você vê alguém nessa situação, é um baita de um problema complexo. Inclusive, assim, crianças que não tiverem acesso à água potável, a chance de ter um problema cognitivo é enorme. Então, assim, não é uma coisa que vai resolver em 6 meses de campanha, não é uma coisa que vai resolver em um ano no ano da eleição, tal. Se não pegar para fazer um trabalho a longo prazo, uma política de Estado, a gente não vai dar conta disso. Até porque você deu um dado aqui interessante. Por baixo, são mais de 100 mil pessoas que estão aí com algum problema que se encaixam nessa situação. Exatamente. E essa questão do pessoal em situação de rua que mora na beirada dos córregos, né, que tem feito aí seus barracos na beirada dos córregos de Campo Grande. A gente tem uma favela aqui na beirada de um córrego, que é do córrego da Guaicurus. Olha aí. São todas as pessoas ali trabalham, todas as pessoas. Tem 4, acho que lá hoje, a gente começou lá com 4 famílias, hoje a gente tem 15. Todas as pessoas ali embaixo trabalham. E elas moram em volta do córrego. Ela é bem ali depois do museu, daquele museu do... sei. Ela é bem depois do museu. Se você for ali, barraco ali embaixo, na beirada daquele córrego. É um monte de barraco. Tem 15 famílias morando ali. Todos eles trabalham. Tem famílias que trabalham registrado, entendeu? E mora ali. A gente tem tido esse aumento, né, do pessoal em situação de rua, que são usuários de drogas, que estão fazendo esses barracos, né, em volta do córrego. Uma coisa assim que me chama muito a atenção, eu acho que essas pessoas que estão ali em volta dos córregos, antes não tinha, né? Antes não, eu não sei se eu posso estar até falando coisa que não nessa não quantidade sei. não tem precedente. Mas assim, eu tenho notado que agora tem aumentado muito, assim, tem muita gente morando em barracos, né, de baixo. Antes a gente via sempre eles andando muito próximo e tal. E essa questão de ter fechado a rodoviária antiga para fazer essa reforma... Que não termina nunca. Que não termina nunca. Eles têm ido para outras localidades. E se a gente parar para pensar, lá na rodoviária, de certa forma, eles tinham um abrigo. E agora eles não têm. Então eles estão indo para a beirada dos córregos, que é onde eles conseguem fazer... Uma pergunta boba. O ideal seria ter sido pensada a retirada dessa galera, né? Não praticamente espantar com guarda municipal, com polícia militar, tudo mais. Porque o que acontece? São pessoas, estão vivas, elas vão se espalhar pela cidade, vão acabar morando em algum lugar a gente olha na visão simplista um mendigo ou uma mendiga como se ele fosse isolado. E ali tem famílias, né? Então quando tem família, vai acabar montando barraco mesmo em algum lugar. Ele vai montar ali o seu barraco e vai morar ali naquele espaço por conta dele não ter mais esse abrigo, né? Que antes era a rodoviária antiga, então eles estão se espalhando pela cidade. O que acontece? A gente não tem um problema de segurança pública aí. O nosso problema aí... É de saúde, né? Saúde pública. Né? É um problema de saúde pública. É uma visão interessante isso. A gente precisa pensar, ter um olhar para essas pessoas que são pessoas que estão doentes. Elas estão doentes, essas pessoas. Então, elas são colocadas nesse lugar porque, mas elas compram entorpecente, elas roubam, elas fazem isso. Essas pessoas, elas estão doentes. Mas também compram entorpecente no Jocão do Horto, também compram no Carandá Bosque, também compram no Jardim dos Estados. Tem gente que compra entorpecente em qualquer lugar de Campo Grande. Agora, a gente também colocar que ali todo mundo é isso, todo mundo é bandido, todo mundo é drogado, é meio que uma forma de também, mais uma desculpa não resolver a situação. E o que acontece? Essas pessoas, elas não votam. Elas não votam. Não votam? O morador do Carandá Bosque, ele vai votar e ele usa a droga dele. Entendi. Entendeu? Essas pessoas que estão ali, elas não têm documento. Elas perderam seus documentos. E eles fazem um mutirão, às vezes, para colocar o documento? Eles vão trocar, eles estão sem... entendi. Troca para usar a droga. Eles estão sem... eles já perderam a noção, né,
do que é você ter algo, de você ser colocado naquela situação. Eu sempre falo, o termo, falar morador de rua, é em situação de rua. Ele está passando por aquele momento. E a qualquer momento, se a gente tiver essa atenção para essa saúde pública, essas pessoas, eu tenho certeza que essas pessoas vão sair desses lugares. Quem que quer ficar ali, entendeu? Né? Ninguém quer ficar, viver naquela situação. É que o problema está tão grande, como eu te disse, está condicionado. Essa semana eu escutei isso e eu achei muito importante essa fala. Sempre funcionou assim, então eu vou deixar assim. Entendi. Entendeu? Sempre funcionou. E a cidade está crescendo, o problema está piorando, como vai adotar a mesma prática? Então está funcionando assim, eu vou deixar assim. Eles estão ali na beirada em volta da rodoviária, então eu vou deixar ali, entendeu? E aí, quando tenta mudar, quando tenta fazer uma mudança, eles querem fazer uma mudança em um espaço público, que é a rodoviária antiga, mas eles não pensam nessas pessoas que estão em volta. Entendi. Entendeu? Eu não estou falando aqui que não tem a questão da violência, que não tem a questão do roubo, não é isso que eu estou falando. Mas só que isso é tratável. Mas o que você está falando é de uma metodologia. Primeiro olha para as pessoas, depois olha para os outros problemas subsequentes, né? E me chamou a atenção uma coisa que você falou, que é dessa glamorização do problema. Você vive o problema, você vive tudo que envolve conscientizar esse problema. Claro, você faz isso de uma forma muito elegante, de uma forma muito simpática, sem dramatizar demais, porque também senão a gente enlouquece. Mas a gente não pode tratar o problema como se ele não fosse um problema. Exatamente. Né? Que é uma coisa também que boa parte da gente da nossa entrevista, a gente está falando sobre essa negação. Né? O poder público, muitas vezes, em suas várias esferas, ele peca justamente por isso, por ele, tipo assim, tratar hoje tudo como um show. De repente ele acorda, ele quer fazer um super evento para resolver tal coisa. Aí ele quer fazer um mutirão para fazer tal coisa. Aí ele quer fazer alguma coisa que gere impacto na mídia. Tal. Para toda hora ele ficar prestando contas e, ao mesmo tempo, essas pessoas elas não podem viver desse espaçamento. Né? Você falou de 39 lugares, 39 favelas aqui em Campo Grande. Mais o pessoal que vive em situação de rua, né? Claro que é levado a cultura e esporte nesses lugares, né? Mas fora ali, a vida é tudo muito urgente, muito emergente, né? E aí a pandemia ensinou até a CUFA, que já tinha esse olhar muito para a comunidade, a também ver a questão da alimentação, segurança alimentar, os cuidados e tudo mais, fora os problemas de saúde, né? Que a gente sabe que são inúmeros, né? Tudo mais. A política, você acha que ainda precisa de gente como você, por exemplo, lá dentro, para falar, gente, tudo bem, o oba-oba ele existe, que legal, que bonitinho, mas vamos tratar dos problemas de uma forma crítica, de uma forma correta? Porque para tudo na vida que a gente vai fazer de uma forma sustentável, você tem um certo trabalho, você tem que ter um trabalho de equipe, de convergência, de continuidade, não começar e terminar daqui a pouco. Principalmente uma coisa tratada com pragmatismo. Sim. Né? Como que você vai lutar contra a miséria de uma forma espaçada, de uma forma negligente? Nunca vai mudar. Porque a miséria é um inimigo terrível, muito complicado. Para a gente imaginar como que seja, só se a gente estiver em situação de miséria. Vai vencer a miséria sozinho? Você consegue? Não consegue. Não. Você precisa do apoio de alguém. E nessas comunidades, eu acredito que você possa dizer também muito melhor do que eu, o quanto que a solidariedade entre as pessoas é que faz a diferença. Né? Eu vou falar assim para você, algo que até me emociona muito. Eu sempre escutei as pessoas falarem muito assim, mas você vai lá em tal favela, eles ganham muita coisa lá. Você sempre vai lá, eles ganham muita coisa. Você vai em tal lugar, eles ganham muita coisa. Eu não sei, assim, eu não posso falar isso para você, de nenhum lugar. Porque eu vou em favela, que tipo assim, eu ligo, vamos supor, eu ligo para a liderança da favela da Vitória, que é a Ellen. Oi, Ellen, tudo bem e tal? Ellen, eu tô com uma ação aqui assim, Dia das Crianças. Leia, não precisa vir aqui porque fulano vai vir. Então tá bom, pode honestidade, levar. E, sabe assim,
eu não consigo ver com esses outros olhos. Não sei se é minha proximidade com essas mulheres, porque nós da CUFA, a gente não chega lá atendendo. Eu tenho uma liderança em cada comunidade. Você tem um mapeamento de informação. Exatamente. Eu tenho uma pessoa que chegou lá e falou, quem que é a liderança aqui? A gente não tem uma liderança. O primeiro barraco que eu chego, a responsabilidade é daquela... Eu converso com ela, lógico que a responsabilidade é daquela pessoa. Eu tenho 30 cestas, preciso de 30 mulheres com esse perfil, o doador vai vir tal hora, a gente vai vir aqui, pode vir TV e gravar, você pode dar entrevista, se você falar que não, não vem, entendeu? Pode tirar foto. Não quero tirar foto, não tem problema, não tira foto. Então eu sempre tratei eles também com muito respeito. E é muito recíproco isso. Porque, tipo, eu nunca fui num lugar que eu fui maltratada. Eu nunca fui numa favela que eu fui saqueada. Eu nunca, sabe assim, que fala, não, tratou as meninas mal. Ou foram ingratos. Eu lembro que teve, olha só o que aconteceu comigo e a Lívia. A gente foi na favela Só por Deus. Foi a primeira ação que a gente fez de cesta básica, foi na favela Só por Deus. E aí eu lembro até hoje, a gente conseguiu montar 52 cestas básicas. E lá na época tinha 115 famílias. E aí eu lembro que a gente chegou lá, só eu e ela, 2 mulheres. E eu lembro que a gente parou o carro no meio da favela e aí, tipo, os homens vieram assim, sabe, muito afoitos para poder pegar, e aí a gente acabou entregando, né, no primeiro momento. Então a gente entendeu que eu e ela sozinhas não dava para ir, que a gente precisava de uma equipe maior. Isso era eu e ela no começo, né? Então a gente foi... Porque você tem que carregar coisa, né? Não e era eu e ela. Simples, né? Sabe, era eu e ela montando cesta, carregando, colocando no carro e tal. E a gente entendeu que a gente precisava ampliar isso, e foi aí que a gente conseguiu outras pessoas. Inclusive, da outra vez que a gente foi numa favela, quem foi com a gente foi até meu ex-marido, que foi porque a gente ficou com medo de ir sozinho e tal, mas foi só a única vez, depois nunca mais. E aí, o que aconteceu? Nesse dia, a gente entregava uma cesta, tipo, enorme. Sabe assim, 3 pacotes de arroz, 2 pacotes de feijão, tantos óleos e tal. E aí a liderança dessa favela Só por Deus, ela faleceu de Covid, infelizmente, a dona Marli. Ela pegou e falou assim, minha filha, não faz isso não. Olha a cabeça dela. Não faz isso não. Quando vocês vêm aqui entregar a cesta básica, traz um de cada. Porque, infelizmente, tem pessoas aqui que vendem. Tem mães aqui que precisam desse alimento. Mas, de repente, o ex-marido vem e rouba ela e leva a comida. E aí, ela não vai ter semana que vem. Mas se vocês levar, semana que vem vocês têm para trazer para ela de novo. Ah, entendi. Porque a gente sabe que vocês não vai vender, não vai coisar, vocês vão trazer de volta. Ou seja, é aquilo que você falou, honestidade, a confiança. Né? Esses são aí, valores que eles... De verdade, e até hoje, o nosso padrão de cesta básica, o padrão de cesta básica que a dona Marli ensinou. Que legal. Um de cada um. Mas um dos meus trabalhos, meu segundo trabalho na minha vida, foi numa ONG. Uhum. Eu era coordenador executivo da ONG e eu entrei para ajudar como jornalista e tudo mais, e aí depois fiquei 3 anos nessa função. Me ensinou muito, abriu muito minha cabeça, trouxe só coisa boa para minha vida. E eu lembro, em 2006, você estava para chegar em 2007, né? Ih, cheguei em 2007 aqui. Então, em 2006 eu fui acompanhar uma galera lá, e aí você sabe como que é, né? A gente quando está numa função de gestão, você perde um pouquinho a sensibilidade. Você fica atolado de pode, coisa, né? E começa a resolver no telefone, e pressão, e cronograma, isso e aquilo. E não que eu fiquei sem sensibilidade, você perde, você começa a ficar muito prático. E eu lembro que a gente tinha que fazer, se eu não me engano, uma campanha de Natal, de entrega de cesta básica, se eu não me engano, era por baixo umas 25 entregas com a Kombi. Uhum. E em vez de irem de manhã, deixaram para fazer tudo à tarde. Então tinha que fazer à tarde e à noite, 25 entregas, você faz a conta aí, a cada 20 minutos é uma entrega, a cada meia hora. Então era vamos logo. Super rápido. E aí duas, 3 Kombis partiram e a gente vai fazer essas entregas. De lojas que ajudaram, pessoas. E hoje está diferente, está melhor. Mas a gente chegou aí lá depois do Vida Nova 2, na Tarsila do Amaral. Uhum. E o Tarsila do Amaral
eram alguns barracos que estavam se levantando. E você sabe que lá é uma aldeia, né? Então. Lá é. E aí chegamos lá porque indicaram pra gente, fomos lá no Tarcísio do Amaral com, se eu não me engano, acho que a cota lá era 30 cestas básicas. E chegamos lá, era muita gente. Se eu olhava assim, ó... Lá tem 632 famílias. Já era bastante. E aí eu olhei assim, eu falei com uma pessoa que estava comigo, falei, e agora? Como que a gente vai largar 30 cestas aqui? Aí falei com você disse, né, com alguém lá que era a liderança, que eu só tinha conversado por telefone. E aí eu falei, olha, a gente só pode dar 30 para vocês, porque tem outros lugares que está prometido, né, tal. Mas é uma pena, porque era para muito mais. Ele falou, não tem problema. Eu vou ajudar vocês a descarregar as 30 aqui, né? Ajudaram. Aí ele falou assim, olha só, né? Aí botou as 30 lá na lona e tal, e eles mesmos abriram e foram dividindo. Não deu para todo mundo, mas alcançou muita gente. Mais do que a gente E eles mesmos sabiam quem estava precisando mais ou menos, tudo mais. E aí a gente já estava para ir embora, estava atrasado. Eu falei para o pessoal que estava me acompanhando, voluntário, eu falei, não, espera, vamos ver. Eu falei, olha só, vocês tiveram uma aula de humanidade e tudo mais, né, tal. E aí depois daquilo ali, ficou aquela coisa, todo mundo foi quieto, né? Até a outra entrega, né, que era longe, todo mundo ficou assim e tal, passou o dia. Ninguém conversou sobre aquele assunto, mas ali a gente teve eu acho que é isso, eu acho que esse silêncio aí, ele tem muito, né, para ensinar pra gente, né, vida, né? Para explicar. Eu tô falando de uma situação, você viu isso várias vezes. A gente vivencia, assim, coisas que, de verdade mesmo, assim, tipo, eu conheço a liderança da Cidade de Deus. E eu achei uma coisa muito incrível, assim, que a Daiane, ela me ligou um dia e falou assim, Lê, tem uma favela nova aqui, chama Cidade dos Anjos, e eles estão precisando de cobertores. Aí eu peguei e falei assim, mas e aí na Cidade de Deus? Não, Lê, fica tranquila, aqui eu me viro, eu queria que você ajudasse lá, sabe? Tipo, uma liderança ajudando a outra. E aí a gente chegou lá, 150 famílias, mas é tudo barraco mesmo, assim, de lona, pedaço de madeira, é barraco lá, né? 150 famílias. E uma coisa que me chama bastante atenção na Cidade dos Anjos é a quantidade de idosos que tem. Tem muito idoso lá, muito idoso mesmo. E daí a gente foi lá, sabe? A gente fez uma campanha e tal, a gente tem alguns parceiros, porque a CUFA é diferente de qualquer outra ONG, porque a gente fala que todos os espaços que a gente ocupa, se tem outra ONG, outra instituição você associa, faz coisa, parceria, né? As pessoas ficam com ciúme, né? Você tá pegando não tem parceria, a CUFA é diferente. Entendi. A CUFA é assim, você tem uma ONG, você tem 30 cestas básicas, você chega em mim e fala, Lê, eu tenho 30 cestas básicas, eu queria levar lá na Cidade de Deus, eu tenho 70, então vai dar pra gente entregar lá. Você topa, eu juntar as cestas básicas e levo no dia. Não tem milindre, né? Não que tem. É o que a gente em Campo Grande você tem várias ONGs, mas se cada um ficar no seu cantinho, a força é muito menor. Exatamente. A gente fez uma festa agora esse final de semana que passou com uma outra ONG, que é o Anjo Sem Limite. Foi uma festa linda, no bairro. Inclusive você também é de outra ONG, né? Você é vice-presidente da Associação das Mulheres da Favela do Mato Grosso do Sul. E aí a gente fez essa parceria com o Anjo Sem Limite. E a gente fez uma festa linda lá no São Conrado, que é onde tem a nossa sede, né? Foi quase 1000 crianças. Você tem que ver que festa linda, assim, linda mesmo. Só olhando as fotos, vendo a carinha das crianças, sabe? Assim, tudo que aconteceu. Então a gente consegue ter esses parceiros, e o Anjo Sem Limite é um parceiraço, assim, meu. E eles foi dessas pessoas que entrou nessa campanha com a gente lá para Cidade dos Anjos, que a gente conseguiu levar essas doações, esses cobertores lá. Inclusive, eu vou sair daqui mais tarde e vou lá na Cidade dos Anjos entregar cesta básica lá. A gente precisa ter esses parceiros, porque a gente sozinho a gente não dá conta. A CUFA, ela tem uma proporção muito grande, ela tem um nome muito grande, né? Todo mundo acha que a gente ganha para estar nesse lugar, a gente não ganha nada. Todos nós somos voluntários. O meu trabalho, eu falo assim, o meu trabalho ele ocupa menos tempo do que o meu tempo com a CUFA, né? E a gente não ganha nada. Hoje nós somos em 12 pessoas nessa organização.
O nosso atendimento não... O tamanho da demanda, né? O nosso atendimento não é só de cesta básica. Hoje eu tenho um núcleo psicossocial dentro da CUFA que cuida das mulheres, das mães dos nossos adolescentes e crianças que tá na CUFA com a gente. A gente tem um grupo de gestante que a gente cuida dessas mãezinhas. A gente tem outra parceria com a Casa Camatuê, que é uma casa de doulas, e elas cuidam dessas mãezinhas que vão dar à luz. A gente tem um atendimento com os idosos lá no bairro, sabe? Que eu acho que isso é muito importante. A gente tem um momento com eles, onde a gente acolhe tudo. Eu falo assim que a gente não costuma dar muita voz para criança e para idoso. E tá ali, cara, o fundamento de tudo. É você escutar... São dois medidores, né? É você escutar as crianças, o que elas querem para essa cidade, o que elas querem para esse mundo. E escutar os idosos, tudo que eles já passaram e o que eles esperam para esse... É o que você falou lá da cesta básica, né? Quer dizer, a sabedoria estava ali. Estava ali, entendeu? Numa senhora idosa e eu e a Lívia jovens querendo, sabe, falando, nossa, super eufórica. Pô, nós... Estamos aí da nossa cesta básica com 3 arroz e tal, entendeu? E é entender esse processo, sabe, que a gente passa. A gente tem a nossa... Eu falo que eu tenho uma grande sorte, assim, de ter conhecido uma pessoa muito engajada nos direitos das mulheres, na causa das mulheres, que é a nossa psicóloga, que é a Tatiana Samper. Ela faz um trabalho lindo com as mulheres, assim, ela já trabalhou na Casa da Mulher Brasileira, então ela sabe todos esses meios, sabe, de encaminhar essas mulheres que sofrem violência. Através dela também eu conheci várias defensoras públicas dentro do NUDEM, né, que é o núcleo, a Defensoria da Mulher do Estado. Então as defensoras estão sempre de portas abertas para atender a gente, atender nossas demandas. A gente consegue levar as defensoras até as favelas de Campo Grande. Olha que legal. Então, assim, a gente tem... É porque essas pessoas às vezes vão ter dificuldade de chegar ou até ficam intimidadas, né? Então, a gente consegue ter essas parcerias, sabe? Eu consigo ter. Na verdade, eu dialogo melhor com o pessoal do Estado do que do município. Assim, toda a organização. Que é o que você fala, né? Tipo, assim, ainda falta muito para a gente melhorar as políticas municipais. Né? Eu tenho essa dificuldade de dialogar com a galera do município. Só corrigindo, não é você que tem dificuldade, eu acho que eles que têm a dificuldade. Você está trabalhando, você está correndo, está fazendo acontecer. O poder público tinha que ter um mínimo de sensibilidade. Exatamente. De falar assim, olha, eu vou lá participar. Não vou ficar tão passando vergonha, com seus ostracismo e tudo mais. Exatamente, Não, que é aquilo. pena. Eu acho assim, você achou importante falar sobre favela, no mês da favela. E aí você vai chegar, você vai falar aqui sozinho, você não vai trazer uma liderança da favela, Sim. não vai trazer quem Não, trabalha tem com como. favela. Se E conectar, é exatamente isso que a gente vê. As pessoas, elas querem falar sobre coisas que elas não vivenciam, elas querem ganhar as coisas... Dar solução para problemas que elas não viveram, que elas não acompanharam. Sabe? E assim, eu sempre digo que eu sou uma trabalhadora das mulheres das favelas. Eu tenho a facilidade, né? Eu tenho os mecanismos de chegar até o poder público e falar, vai lá olhar, porque lá tá dando errado lá. Isso que você fala, Letícia, é muito interessante, porque você pega a CUFA, ela está, segundo o Wikipédia, em 15 países. Ela está em todos os estados brasileiros, todas as capitais. É claro que em cada lugar ela tem uma missão, mas isso não quer dizer que ela não tenha várias missões, né? Mas ela tem um propósito principal. No Mato Grosso do Sul, quando a gente pensa esse problema da favela, a gente primeiro precisaria conversar com quem lida com isso. E naturalmente para o cidadão comum, para o cidadão médio, né, que está assistindo a gente e tal, não estou falando cidadão médio como um cidadão medíocre, não estou diminuindo ninguém. Estou falando cidadão comum, esse que está só vivendo a vida dele e acha que isso é bastante. Eu por muito tempo foi isso. Eu acho que né? todos nós. Acho que quando você está na escola, você está na faculdade, né? Quando eu participei desse projeto social que abriu minha cabeça lá atrás, né? Você associa que favela é problema só de moradia. Não é. Que com habitação, programa habitacional, você resolve isso. E essa conversa fiada tornou Campo Grande uma cidade sem favelas. Exatamente.
Sendo que favela é um lugar que você tem que cuidar de pessoas, dar perspectiva e alavanca social. E nesse mundo de internet, né, que a gente tem aí, rede social, quando as pessoas ficam sabendo da CUFA, e aí a Globo apoia a CUFA, por exemplo, a CUFA tem projeto social, a CUFA tem campeonato de basquete, a CUFA tem a Taça das Favelas, né, que é um baita de um evento, a CUFA tem projetos culturais, a CUFA manda artista para a Globo, né, tem a central de teatro dela. Mas a CUFA, além de ser tudo isso, ela é a Letícia, que vai prestar atenção na mãe da favela, mãe solo, vai prestar atenção no idoso, vai prestar atenção na criança, vai prestar atenção naquela pessoa que está doente, que ninguém está olhando para ela. Esse é o princípio maior da CUFA, né? Exatamente. E aí, quando você vai e fala com pessoas do Brasil todo, como que é a realidade daqui, de certa forma, até para o Rio de Janeiro serve como lição. De falar, gente, ó, bonito tudo isso, é legal, a mídia é super importante, mas lá eu tô alertando para esse problema aqui, vocês têm que olhar também para ir, né? E outra coisa, que depois da pandemia, muita gente alertou na pandemia e desalertou rapidinho depois, né? Que a vida volta ao normal. E assim, uma coisa que eu acho que fica até... a gente tem até uma certa dificuldade, às vezes, assim, né? A gente teve essa dificuldade da gente dialogar com a CUFA Nacional exatamente sobre isso. Porque a gente tem, a CUFA, ela tem todos esses atendimentos igual nós temos aqui e tudo, só que as outras, a propriedade de favela, o entendimento do poder público de outros lugares, a questão da favela é mais forte do que para nós aqui, entendeu? Então, no Rio, São Paulo, Brasília, que é muito forte, que está próximo da gente, Goiás, a CUFA de Goiás é um estouro, assim. Eles têm... A gente ainda está nesse processo de fragilidade das nossas favelas, vamos assim dizer. Eles não. Eles já estão no processo de, tipo, a favela venceu, saca? Tipo, a favela venceu. Essa fala é forte, né? Tá morando na favela, mas ali dentro tem uma pessoa que, tipo, mora na favela, mas tá estudando, fazendo direito, mora na favela, mas tem seu supermercado, sabe? Tipo, mora na favela, mas tem o seu próprio negócio, tem seu próprio perto negócio de casa. ali dentro, entendeu? Então, assim, a favela, nesses outros estados, nesses outros lugares, ela já está mais estabelecida como a gente está aqui, a gente existe e nós vamos resistir nesse lugar. A gente não vai sair daqui. A gente quer que esse lugar seja regularizado pra gente. A gente quer dignidade nesse lugar. E eu acho que esse é o maior conceito de favela que tem. É a gente bater o pé e falar, não, a gente estava, tipo a favela do Caiobá, que era na Rua Poética. A gente está na Rua Poética, a gente vai resistir nesse lugar. É esse lugar que tem que ser regularizado pra gente. Não tirar a gente daqui e levar para outro lugar. Lógico que eu fiquei muito feliz que esse pessoal foi tirado dali, era um lugar de risco, né? De risco. Foram tirados dali e foram colocados em outros lugares, né? Tá mais próximo de mim, tá no Santa Emília. Mas, tipo assim, entender que esse conceito de favela em outros lugares é um conceito de resistência também, sabe? Tipo, a gente tá feliz aqui a gente constituiu nossa família e esse lugar, ele precisa ser olhado, ele precisa ser cuidado, porque a gente vai ficar aqui, a gente não vai sair daqui. Uma pergunta, né? No caso do favelado, quando ele tem essa consciência, esse amor, essa dignidade, seria muito errado a gente pensar que se a política fosse um pouquinho mais humilde, bastava ouvir as pessoas que aí a solução está ali, porque esse também é um problema, né? Na maioria das vezes, a política ela vem com a solução pronta. E é uma solução unilateral, né? Assertiva. E muitas vezes dá errado. É a humildade. É aquilo que eu te falei. Não vai adiantar eu vir aqui falar de favela, sentada no sofá da minha casa, lendo o livro do Celso Ataíde, assistindo na TV a violência da favela. É condicionada àquilo. As narrativas, né? Condicionada àquilo. Ó,
hoje entrou no Complexo da Maré, fez isso, teve tiroteio, teve não sei o que, sabe? É a gente entender que a gente precisa sair da nossa bolha, sabe? E quando você fala da questão da política, é ter humildade de chegar e falar assim, não, hoje eu vou lá sentar lá na favela, mas não é em época de campanha política. Porque as pessoas também já estão de saco cheio disso. É chegar lá e falar assim, olha, hoje eu vim aqui escutar. Não precisa nem ir o candidato, sei lá o que, manda um assessor. Quantos tem, né? Manda ir lá e falar assim, ó, eu vou sentar aqui hoje, eu quero escutar as demandas de vocês. Vai lá, convida a Letícia. Chama a Letícia para ela vir aqui, chama o Henrique, chama a Luana. Vamos sentar. A gente tem 12 lá, nós vamos ir em 12 favelas por dia. Senta lá. E aí a gente vai falar, você tá com vergonha de falar com eles? Fala pra gente, eles vão anotando aí. O que vocês querem? Vocês querem ficar nesse lugar? Vocês querem que regularize esse lugar? Vocês querem ser remanejados para outro lugar porque vocês acham que aqui é muito violento, tem algum problema de saúde, é longe, né? O posto, tal. O que vocês querem? Entendeu? E aí o que eu vejo? Que, tipo, a favela da Vitória, que é super longe do postinho de saúde, igual eu te falei, eles não querem que tire ele e leve eles pro Tiradentes. Eles querem um posto de saúde ali para eles. Eles querem uma escola próxima ali deles. Entendeu? Eles não querem sair daqui da por mais que esteja difícil, por mais que tenha um monte de problemas, eles querem estar ali. Eles estão ali. Os filhos nasceram naquele lugar. Regulariza aquele terreno, sabe? Ajuda essas pessoas a construírem, porque sabe uma coisa que acontece muito aqui em Campo Grande? É assim, eles regularizam, eles te dão um terreno, não te dão não, você tem que pagar. Eles tira do lugar, coloca lá no outro. Só que essas pessoas, elas vão pra... Aí eles falam assim, ó, você tem 30 dias pra você sair daqui, desse lugar. As pessoas saem dali, elas vão pro terreno como? No barraco. E aí não quer que eu fale que Campo Grande tem favela? E 30 dias você faz o quê, né? Eu conheci uma família, o rapaz tinha 9 crianças, lá da Rua Poética. Ele construiu uma casa, assim, tipo de alvenaria, enorme a casa dele. Quando ele terminou de construir a casa, não deu 6 meses, depois eles foram tirar ele de lá, para poder levar para Santa Emília. E a casa do cara? Iam passar com o trator por cima. Nossa. E aí, como que é isso? Me fala. Então, e aí como que eu não vou falar que essas pessoas, elas continuam em condições de favela? Não tem como. Que tá na questão da dignidade. Né? E é assim, ó, é um bairro, aqui, aí tem aqui no meio uma amontoada de pessoas, que eu acho que deve ter umas 30 famílias, aí algumas têm casa de alvenaria. Você conta assim, uma casa de alvenaria e um barraco, 2 barracos, 2 alvenarias. Quem tem as condições vai construindo, quem não tem não vai. Mais para cima... Mas inclusive até nem investe. Vamos supor que vai fazer uma economia para investir, para melhorar, como se a qualquer momento pode perder, né? E aí, aí tá lá esses lugares, aí tem que pagar o valor do terreno. Que eles pagam uma parcelinha lá por mês, né? Do valor do terreno. Poxa, eu fui em vários barracos que eu ia, as senhoras idosas falavam assim, eu não precisava ganhar não, mas se a minha filha ganhasse para ela conseguir pagar a água e a energia dela, eles têm vontade de pagar sua água e energia, entendeu? Para eles não precisarem fazer gato. Saca? Eles querem isso. Claro, o orgulho de você ter o nome na conta lá e usar isso como comprovante de residência. Eu lembro que esse pessoal do Santa Emília, quando eles mudaram lá para Santa Emília, eles têm uma rua no meio. E essa rua não tinha nome na época. O quanto essas pessoas lutou para aquela rua ter nome, para eles conseguirem pôr padrão de energia, sabe? Então, assim, não é dizer que quem mora na favela é vagabundo, não gosta de trabalhar, gosta de viver daquele jeito, gosta de viver de benefício. A gente tem que pensar que os benefícios, eles são políticas públicas, que está funcionando. Eu fui na casa de uma bispa, lá no... como que chama? No Noroeste. Ela mora no fundo da favela da Vitória. E eu cheguei lá, ela estava super feliz. Sabe o que ela fez? Na época, ela recebia o Vale Renda, era Vale Renda ainda. Ela pegava, na época, você podia pegar o Vale Renda e comprar coisas... você não precisava gastar só com alimentação, né? Entendi. Você poderia gastar com outras coisas. Sabe o que ela fazia?
ela comprava cimento com esse dinheiro do Vale Renda. E aí, ela trabalhava no lixão na época, porque ela é uma idosa agora. Ela trabalhava no lixão, ela era catadora no lixão. Ela é catadora hoje, mas não no lixão, mas porque não pode, né? Então, o que ela fazia? Ela pagava os meninos, adolescentes, para limpar os tijolos que achava lá. Olha e ela só. construiu a casa dela e a igreja que ela tem na frente com esse dinheiro Meu do Deus. Vale Renda e os tijolos que ela pegava no lixão. Você entende? A política pública de benefício público, ela funciona. Ela só precisa ser vista também com um olhar mais crítico para as pessoas que realmente estão em situação de vulnerabilidade. Precisa entendeu? chegar, né? Precisa chegar nessas pessoas, porque ela funciona. Entendeu? Ela funciona. Ah, Letícia, mas esse é um caso. Se eu ficar aqui contando, Tem muitos. nós vamos ver muitos casos. Entendeu? Muitos casos. E outra, a gente também tem que parar de olhar pelo caso que não dá certo, que sempre vai ter um ou outro, Exatamente. e focar no que dá certo. Olha, Olha, eu tenho questão. Outro dia eu recebi uma mensagem de uma moça que eu ajudava assim muito. Ela tem 6 crianças, estava desempregada, o companheiro estava preso e ela até separou dele e tudo. E as coisas foram ficando cada vez mais difíceis, né? E aí eu ajudava ela sempre assim. E acho que deve ter uns 3 ou 4 meses ela me mandou uma mensagem com o cabelo liso. Ela falou: olha, Lê, alisei meu cabelo. Aí eu falei: ela falou: Ela falou: olha, eu consegui um emprego, agora você não precisa me dar cesta básica mais. Pô. E aí vai me falar que não funciona? Lógico que funciona, é só a gente ter esse olhar que você falou. Mas tem que ter essa coparticipação, né? É. Tem que ter a pessoa de lá, ter a pessoa que trabalha com quem está lá, ouvir todo mundo e achar a estratégia certa. Exatamente. Ô, Letícia, obrigado. Foi uma honra ter você aqui. Muito Principalmente, tipo assim, pelo trabalho, pelo nível de trabalho que vocês fazem. Toda a sorte do mundo, assim, saúde, condição para você desenvolver isso. E eu fico na espera, e você pode contar comigo também, para que um dia, sei lá, a política, a mídia, possa olhar para esse assunto de uma forma mais responsável. Acho que a palavra certa seria isso. Porque a hora que isso acontecer, eu acho que a gente tem uma chance enorme de começar a vencer esses problemas, né? Que são, assim, é coisa para 10, 15 anos, não para lançamento de 1, 2 anos que lança e fala que não tem favela, né? Exatamente. Quero agradecer esse momento aqui. Eu sempre agradeço muito todos os lugares que eu sou chamada, porque eu acho que é um respeito que vocês têm com o nosso trabalho, né? De chamar a gente para falar. Eu queria muito essa entrevista. Você viu minha insistência no Instagram. E dizer assim que a gente está de portas abertas para receber vocês lá, a hora que vocês quiserem ir com a gente, ir nas favelas com a gente está de portas abertas. E agradecer mesmo assim, acho que nesse momento a gente agradece muito e dizer que a gente está fazendo de tudo para as nossas favelas de Campo Grande vencer também, deixá-las mais visíveis possível, tanto na mídia quanto para o poder público. E Campo Grande tem favela sim, essas pessoas elas sofrem, mas elas também resistem. Pensar que todos os dias, quando o cara andar, acorda cedo, o Santa Fé acorda para tomar o café, alguém da favela já acordou antes para deixar esse cafezinho pronto. E acompanha nosso trabalho no www.msindia.com.br. Lá no YouTube tem os cortes, entrevistas completas e também muita coisa no Instagram e no Facebook do MS Dia. Até a próxima.